Estamos começando aqui. Vamos ver se já estamos online no Facebook. Já vou começar aqui no Instagram. Vamos ver. Opa, estamos ao vivo já, aqui pelo Facebook. Ó, já estou te enxergando aqui no Facebook. Tranquilo. Agora eu entrei. Te conecta aí, Francisco, no Insta. Ó, já começou a entrar uma turma aqui. Vinícius Zambuja, Leandro Handler. Olha, Maurício Marcon, brincadeira. Jonas. Vamos então aqui fazer o convite. Espera aí que eu vou ter que mudar a conexão. Ficou muito devagar. Só um minutinho aqui, pessoal que está no Facebook. Estou fazendo a conexão simultânea. Olha aí. Entrou Vivi Lotice, Moura Inês. Ó, o Richard. Agora eu vou colocar o convidado de hoje aqui. Francisco Hippel. Esse sobrenome difícil aí. Pô, até minha filha entrou, olha só. Olha aí. Vamos ver aqui, tô te aguardando aqui. Dá um aceite. Olha aí. Entrou? Aham. Peraí que eu vou ficar agora só no fone de ouvido do Insta. Tá me escutando bem? Tô escutando, mas tá saindo som no Insta também. Tá, então tira o som do teu celular aí. Tu tá com fone de ouvido, senão vai ter um monte de microfonia. Tá, Só um minutinho, pessoal. Eu já tirei todo o volume, mas ele tá um pouquinho ainda. Tirei todo o volume. Vamos lá. No celular. Olha, Simone Barbakov, Rodrigo Luiz Miller. Pô, entrando uma turma aqui. Tem uma galera boa aí, hein? Vamos lá. Alecrim Correia. A tua conexão de internet tá boa no celular? Tá boa. Tá, porque eu tô te vendo aqui no Instagram meio devagar. Dá meio umas... escuro? Não. Fica carregando. Parece que tá... É que eu tô numa sala aqui que a internet, o modem é na outra sala. Poxa. Tá, mas vamos lá. Vamos começar aqui. Já tem 12 pessoas num, 13 no outro canal aqui. Luísa Riffel. Tá todo mundo... Camilo. Luísa Riffel entrou ali, a minha filha. Olha aí. Pessoal, vocês estão enxergando bem no Instagram o Francisco e eu? Até meu cunhado aqui, que é Ciro Gomes doente, entendeu? Tá. Não conseguiu convencer ele ainda? Não, esse aí é caso perdido, esse aí esquece. Cara, se cunhado fosse bom, o cara não começava com essa sílaba aí. É brincadeira, Bruno. Tá? Ele vai... Ó, é o meu que tá trancando. Então vamos lá. Vamos começar aqui então. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela audiência. Mais uma live do Camilo aqui, vocês vão ter que me aguentar, tá? Mas o convidado de hoje aí é o Francisco Hippel. Francisco, eu tive o prazer de conhecer lá em 2017, quando a gente começou a estruturar o Novo aqui na cidade de Canoas. E desde então ele tem sido aí um fiel companheiro, está sempre em todas as indiadas nossas aqui, ele tá sempre. E o legal de tudo é que o Francisco é um empreendedor, é um cara que fez por si aí a vida inteira, mas ele é um daqueles que acredita na liberdade muito antes de qualquer um de nós, tá? Que
incluindo eu, qualquer um de nós aí pode imaginar. Tá? Na época que no Brasil se dizer que era defensor de ideias liberais era quase como palavrão, era algo que dava vergonha. Eu me lembro do meu tempo de universidade, quem se dizia liberal a gente olhava de forma estranha, assim, porque era um cara de outro mundo, devia ser um cara malvado, tá? Coisas desse tipo. E o Francisco brinca que ele é de um tempo que, se juntasse todos os liberais no Brasil, mal se enchia uma Kombi, né? E nesse andar aí do Francisco, ele, de saco cheio de tanto socialista, de tanto esquerdista, coletivista, enchendo o saco, uma das coisas que ele acabou fazendo, além, é claro, de se vincular a movimentos liberais os mais variados, aí foi essa a razão pela qual ele se juntou no Novo, onde ele viu a possibilidade daquelas ideias das quais ele acreditava firmemente poderem, de certa forma, vingar no Brasil ou ganhar um espaço para que o Brasil se transformasse num país melhor. Ele, nesse entretempo, ele acabou escrevendo um livro, né, que é este aqui, É Por Isso que o Brasil Não Vai. É um livro 152 páginas, não é um livro pesado, e é um livro bem legal, porque ele, apesar dele abordar, teoricamente, alguns aspectos, tá, do ponto de vista da doutrina liberal, das ideias liberais, ele faz um link muito interessante com histórias reais que aconteceram aqui no Brasil, casos algumas vezes até hilários, né, de governantes nossos, fazendo o devido link com o momento histórico e explicando didaticamente para pessoas. A intenção do livro não é atingir o meio acadêmico, não é ser um livro de cabeceira de cara que faz doutorado, não é esse. É explicar para pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que estão mais preocupadas em acordar de manhã cedo, fazerem o melhor de si, né, pelo seu trabalho, pela sua família, enfim, pela a forma de conviver em sociedade, aí, como todos conhecem, como os réis mortais conhecem. E a intenção dele foi explicar para essas pessoas o porquê, né, que o Brasil está nesse marasmo há muitos anos, tem alguns voos de galinha, né, daqui a pouco cai de novo, de forma recorrente acaba caindo em alguns ciclos de prosperidade, daqui a pouco a gente acaba lambendo o chão de novo. Então ele, de uma forma muito didática e até divertida, né, ele coloca isso para o seu leitor, e é um livro que eu recomendo, e essa é a razão pela qual eu resolvi trazer o Francisco aqui para falar um pouco não só do livro. A ideia não é fazer uma propaganda do livro, apesar de ser também, mas é falar no seu conteúdo mesmo, pela importância que eu acredito que tenha essas ideias aqui no nosso contexto político-econômico. Francisco, é contigo, cara. Te apresenta aí sob tua versão, né, e fala aí das tuas motivações desse livro aí. Sim, tá bom. Primeiro, Camilo, falar que eu já estou morando aqui em Canoas há quase 20 anos. Eu tenho comércio aqui, no comércio de piscinas, né? E venho trabalhando, apesar do governo, né? A gente vem trabalhando, né? A gente vem driblando essas coisas todas. Mas o que me levou, assim, a querer escrever esse livro foi porque lá em 1987, 86, 87, os mais novos aí, quem tem menos de 40 anos, não viveu aquela época, do Plano Cruzado. Plano Cruzado, para quem não é mais novo ou para quem é mais velho e também não se lembra, foi um plano que congelou toda a economia brasileira, né, todos os preços, né, salários, tudo que você possa imaginar dentro do Brasil foi tabelado. Até se uma pessoa tivesse uma criação de minhocas, as minhocas foram tabeladas também. Tudo. Então, isso aí criou... A Sunab. A Sunab, de abastecimento. A Sunab nadava de braçada, né, nessa época. Então, eu fui um dos que quase entrei um pouco no início nessa onda aí
do controle de preços, né? Porque todo mundo tem na cabeça que o empresário é o malvado que bota preço que ele quer nas coisas e o consumidor que se rale. Mas claro que não é assim que funciona, né? Mas essas pessoas pedem para o governo tabelar os preços das mercadorias. E isso vem causar um mal muito maior ainda, e principalmente para os mais pobres, né? Porque são os pobres que são os primeiros a sofrer as consequências de políticas erradas do governo, né? Então, lá naquela época, no início eu também meio que entrei na onda, mas aí eu fui, por acaso, assim, eu comecei a ler uma revista de um cara que é um dos maiores liberais do Brasil, Henri Maxud. Para ter uma ideia, o cara comprou uma revista. Ele escreveu livros, ele tinha várias... participava de fóruns e tudo mais, né? Mas ele comprou uma revista para divulgar as ideias liberais, e essa revista circulou por muitos anos. Ele é o dono do Maxud Plaza, em São Paulo, Henri Maxud. E tinha um programa de TV na Band, domingo à noite. Isso, tinha. Umas 11 da noite, que dava década de 80. Uhum. E, então, lá nessa época, eu comecei, através dele, eu vim conhecer o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, outros autores, como Ludwig von Mises, Adam Smith, e tantos autores liberais, que eu li vários, né? Foi por aí que começou, né? Então, eu saía, às vezes eu morava no interior do Paraná nessa época, e pagava por boleto a mensalidade do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Era o único que tinha no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não tinha nessa época, né? Pagava voluntariamente. Voluntariamente, para ajudar a divulgar as ideias, né? Então, eu saía lá do interior do Paraná e eu já estava meio, assim, engajado nas ideias. Daí eu vinha para cá, vinha para passear em Porto Alegre, eu vou entrar numa livraria aí, comprar uns livros sobre o liberalismo, sobre as ideias liberais. Eu entrava, ninguém sabia nada do que era liberalismo, quem era Mises, quem era Adam Smith, e outros autores liberais, Hayek, né? Hayek, Hoffman. Milton Friedman, ninguém conhecia esse pessoal. Então eu digo, pô, mas... E eu já estava mais assim, entendendo mais um pouco as ideias liberais, né? Eu digo, mas não é possível que essas ideias ninguém conhece. Essas ideias têm que ser conhecidas pelo povo, porque são as únicas ideias que realmente podem fazer um país se desenvolver, né? Não existe outra maneira, a não ser a liberdade tanto econômica como política, as duas liberdades, né? A liberdade, na verdade, tem que ser ampla, né? Ela se divide em várias facetas, mas, afinal de contas, é a liberdade, de um modo geral. Então, nessa dificuldade aí de literatura, e assim também mesmo, eu comprando os livros lá do Instituto Liberal, são livros assim que os autores, a maioria dos autores, mesmo os liberais, eles escrevem de uma forma mais sofisticada, né? Mais para intelectual, para academia e tal. E eu senti que a necessidade de uma coisa mais popular, quer dizer, tornar popular... Mais pé no chão. Popularizar o liberalismo, né? Eu achava que tinha que popularizar o liberalismo. Sim, tu entregar uma ação humana para uma pessoa normal é matá-la, entendeu? Ela não vai entender nada. Nem motivada ela vai estar. Ele é muito denso e longo, né? Mas é um tratado, né? É um tratado de economia, aquilo ali tem que colocar nos cursos de economia da URGS, da USP, né? Jogar esse livro lá para essa gurizada, né? Eles que são gurizada inteligente, aí eles vão entender. Então, mas tem que fazer isso lá, na década de 90. Foi os anos que foram passando. Tem que morrer uma geração de professor antes, hein? Oi? Tem que morrer uma geração inteira de professores para mudar esses cursos aí. Pois mas a mudança é uma geração mesmo, né? Não faz mudança assim em poucos anos, é de uma geração mesmo.
E a geração que nós temos agora é uma geração que foi cunhada no período aí da Dilma e do Lula, né? Então, Sim, sim. é uma geração que é a geração Paulo Freire, né? Pode Sim. falar que é a geração Paulo Freire? Pode, inclusive botaram ele como patrono da educação nesse período, justamente nesse período. Pois então é a teoria do opressor e do oprimido, né? O opressor é o rico, é o empreendedor, e o oprimido é o pobre, que se sujeita a ser escravo do opressor. É uma coisa totalmente maluca, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas então eu pensei, pô, daí fui lendo mais autores liberais, né? Fui me aprofundando um pouco, assim, né? E lá pelo ano de 2000, por aí, eu comecei a escrever devagarinho, né? Mas trabalhava, né? A gente não tem tempo para se dedicar o dia inteiro para escrever. E também é um saco escrever. Porque tem hora que não vem, as coisas, senta ali, vou escrever. Como é que eu fazia para escrever? Estava andando de carro, muitas vezes vinha uma ideia na cabeça, né? Aí eu pegava e parava, encostava o carro e anotava. Eu acho que nem celular não tinha que gravasse. Tinha um insight, né, para poder depois É, registrar. a tecnologia era mais complicada, né? Então, parava, escrevia um pedacinho e depois ia desenvolver melhor aquilo, né? E comecei a escrever devagarinho, devagarinho. E em 2006, então, publiquei a primeira edição do livro. No auge do lulopetismo. No auge do lulopetismo, eu já previa que aquilo não ia dar certo. Desde que a pessoa, quando assimila as ideias liberais, ele, ele não vai fazer previsão de números, de datas, coisas, mas pelo rumo que está indo, que o país está indo, dá para saber que vai dar porcaria lá na frente, né? É, claro. Porque a economia é uma ciência linda, né? Mas ela é uma coisa que é a longo prazo. Ninguém pode pensar na economia para ano que vem, daqui 2 anos. Será que o Bolsonaro vai resolver o problema? Não vai. Mas tem que apontar para um caminho, né? Tem que apontar para um caminho. Hoje nós estamos apontados para um caminho ruim, que é a carga tributária não para de crescer, ela está numa rampa subindo, né, sempre. E a intervenção está aumentando, e nós temos que reverter essa curva. Isso a gente está tentando fazer, né? Através do Novo, inclusive, né? Que é um partido que... A própria equipe do Bolsonaro, a equipe econômica, de certa forma, tem uma boa orientação. A equipe econômica do Bolsonaro é ótima, né? Tem vários liberais lá, mas sabe que não é fácil mudar as coisas no Brasil, né? Porque a estrutura que existe, né? O Leviatã, ele está ali para amarrar, para travar, para dificultar. E depois ainda tem muito esquerdista, né? Colocado nos pontos chaves ainda dos órgãos públicos, das empresas estatais. Tem muita gente lá que ainda é da época lá dos 13, 14 anos petistas que tomaram conta do país, né? Que a gente tem uma Constituição também, que é uma Constituição que foi feita baseada numa série de direitos e que, de certa forma, criou uma estrutura onde ela usando o termo lá do ex-ministro Magri, que é imexível. Então, e o lulopetismo, de certa forma, aumentou o tamanho da estrutura estatal, contratou um monte de gente, e é muito difícil enxugar, tá, essa estrutura inteira. Tá? Então, claro, privatizações pontuais, algumas reformas podem ser feitas, mas a cabo a gente tem que mudar a lei e esperar uma geração inteira, né, ser mudada. Né? Eu me lembro, tu falaste no Henri Maxud, lá na década de 80, e ele foi um dos primeiros caras que eu assisti também, e eu assisti a 2 caras, assim, e um deles é gaúcho, que hoje eu tenho o prazer, né, de dizer que ele é meu amigo, né, que é o Gilberto Simões Pires. O Gilberto Simões Pires tinha um programa na TV Pampa, um programa de
Não era um noticiário, era um programa de Era um entrevista. comentário que ele fazia, né? Ele fazia muito comentário e ele sempre foi um liberal. E na época eu assistia para me munir de argumentos contra ele, tá? Porque eu achava que o que ele falava era um monte de bobagens. Até pela formação que eu tenho e pela origem familiar, né? Para quem não sabe, tem muitos aí me assistindo, né? Eu nasci em Montevidéu em 73 e eu vim morar no Brasil em 74. Eu era um bebê de 1 ano e meu pai ele veio para cá fugido, né? Meu pai ele participava do movimento sindical no Uruguai. Ele fazia parte. Seu pai era Tupamaro? Ele não era Tupamaro, meu pai foi do movimento 26 de março, que era um movimento de apoio legal aos Tupamaros. Meu pai era um socialista. Tá? O meu nome, inclusive, é em homenagem a um socialista. O meu nome foi em homenagem a Camilo Cienfuegos, companheiro de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara na Revolução Cubana. Olha como são as coisas. Então, eu tinha... E o meu pai... Meu pai era interessante, que eu me lembro, eu devia ter uns 11, 12, 13 anos no máximo. Eu cheguei para meu pai e perguntei, pai, o que é capitalismo? E meu pai me respondeu assim, filho, capitalismo é um sistema de explorados e de exploradores. Tá? É. E aquilo era um mantra, tá? E hoje, quando eu dou exemplos, né, de como o socialismo não funciona, eu cito alguns casos da minha família. Quer ver? Eu me criei numa família com mais 3 irmãos, nós éramos 4. Tá? Eu, Pablo, Inácio e Alejandra. Tá? Só uma menina e 3 meninos. Uma diferença de 6 anos entre o mais velho, que é eu, e minha irmã, né, a caçula. E era engraçado que nenhum brinquedo lá em casa, tá, durava muito tempo, os brinquedos eram destruídos. E hoje eu tenho uma tese do porquê isso acontecia. Porque meu pai, quando levava um brinquedo de presente, ele chegava lá, entregava o brinquedo e dizia, olha, isto aqui é dos 4. Tá? Então os brinquedos não tinham dono. Tá? O brinquedo era socializado. Era socializado, não tinha dono. Então o que acontecia? Ninguém juntava o brinquedo, ninguém guardava o brinquedo, ninguém era responsável pelo brinquedo. Tá? E moral da história, a gente ganhava um jogo, passava 6 meses e não existia mais o jogo, a gente perdia as peças, né? Porque a gente não tinha bem claro o conceito de propriedade. Não tinha um dono, na verdade não tinha um dono. O meu pai desprezava naquele tempo, né, o conceito de propriedade privada, tá? Como o socialista que era. Tá? Porque isso está todo socialista, no fundo, ele despreza a iniciativa privada e a propriedade. Tá? Eles acham que as coisas devem ser socializadas, que tem um bem comum, coletivo, né? E toda aquela bobajada que a gente conhece, que tem um fundo bonito, mas a gente, se olhar como funcionam os incentivos, a gente vê que tem problemas sérios. Mas o interessante é que naquele tempo, né, uma vez eu cheguei em casa, acho que era início da década de 90, eu saí da faculdade, cheguei em casa, liguei a TV Pampa, né, e aí eu estava vendo justamente o Gilberto Simões Pires, e ele no programa, ele estava brabo lá com algum privilégio que o funcionalismo tinha recebido, né, e aí ele falou assim, né, no ar, TV aberta, ele falou assim, ó, a nossa sorte é que o funcionário público morre. E eu fiquei chocado, tá? E vamos lá, nada contra o funcionário público, tá? Não venham dizer, mas eu entendi a frase dele. Porque o que ele quis dizer, depois eu fui fazer essa interpretação, que os caras têm uma série de... A estrutura de Estado brasileira foi feita de tal forma que quando tu incorpora alguma coisa, as coisas podem mudar e tu não tem como retirar. E a estrutura só incha, e a conta só é repassada. E aí quem está na iniciativa privada que paga a conta, né, fica com um fardo, né, que beira a insustentabilidade. Né? Esse é o grande ponto. Eu lembro do Gilberto falando isso, e naquela época, né, eu assistia muito TV com meu pai. O meu pai, ele assistia esses caras todos. Meu pai assistia muito o Henrique Matsuuchi. E o pai não concordava com nada. Né? Ele dizia assim, mas olha, eu tenho que reconhecer, esse cara é um cara inteligente. Né? Mas o interessante foi que depois que meu pai teve a empresa dele e começou a trabalhar por conta, ele começou a se dar, ele caiu por si e descobriu sozinho, e isso foi um processo que a gente passou junto, que uma série de coisas que ele acreditava não faziam o mínimo sentido, não se sustentavam.
E eu passei por esse processo também. Quem me conheceu na época da universidade, né, eu na eleição de 89, eu fiz campanha, porque eu não votava porque eu tinha nacionalidade uruguaia. Eu fiz campanha para o Roberto Freire, que era do PCB. Na eleição de 94, eu fiz campanha, tá, pro Lula, né, que foi quando ganhou o Fernando Henrique, e no Rio Grande do Sul eu fiz campanha para o Olívio Dutra, contra o Antônio Brito. Falar em Olívio Dutra, aí no livro tem uma passagem, né? Tem. Eu sei que tu gosta dessa passagem. Eu sempre contava essa passagem para as pessoas, porque foi bem quando eu tive a virada. A minha chave virou. Muita gente me pergunta, desde quando tu é liberal, Camilo? Eu sou liberal desde 97, 98, mais ou menos ali. O que estava acontecendo no Brasil, né? A gente estava em época de Plano Real, os primeiros anos do Plano Real, e aqui no governo do Rio Grande do Sul assumiu o Antônio Brito. E o Antônio Brito, apesar de não ser um liberal, assim como o Fernando Henrique também não é um liberal, né, esses sociais-democratas, muitos deles, eles, dada a falência do Estado e a impossibilidade de manter um nível de investimento estatal em empresas de energia, de telecomunicações, estradas, eles tiveram que partir para algumas soluções liberais. Como sempre, né? Tudo que é socialista, social-democrata, eles fazem a merda. Se um socialista começar a fazer privatização, pode saber que ele está precisando de dinheiro. Claro, ele chama algum liberal, ou ele abre mão, assim, ele diz, não, eu vou dar margem, né, para uma política pontual liberal, porque ele precisa resolver um problema. Tá? E como o socialista não sabe resolver o problema, o socialista sabe, né, fazer isso aqui com as árvores, né, para tirar maçã, para ver o que cai, mas não sabe plantar maçã. Tá? Isso é uma questão básica, tá, dos socialistas, né? E das suas vertentes, onde eu incluo sociais-democratas. Eu me lembro que aqui no Rio Grande do Sul se começou a privatizar, veio a CE, foi dividida, virou TVE e a AS Sul, a CRT. E eu me lembro que eu tinha me formado na faculdade, isso em janeiro de 96, e eu abri minha empresa, e eu me lembro que eu fiquei meses, né, numa fila de telefone celular, e eu precisava para poder trabalhar, e não conseguia acesso, até que os espanhóis chegaram aqui e compraram parte, né, da CRT. E uma história engraçada que aconteceu lá no meio de 97, abril, maio de 97, acho que foi, eu fui almoçar com um amigo meu que se formou na universidade comigo, na Engenharia Elétrica da URGS. O nome dele é Alexandre Jongo. Alguns aqui eu vi que estavam conectados e são da minha época. Como é que tá o pessoal? Não tem ninguém fazendo pergunta aí? Tem mais gente que entrou? Tem. Eu já vou, deixa eu terminar isso aqui e aí eu vou fazer um review aqui. Eu fui almoçar com ele e ele estava trabalhando justamente para a Telefônica Espanha, que recém tinha comprado uma parte das ações da CRT. A CRT não tinha sido a Telefônica, né? A Telefônica, né? A Telefônica Espanha, que virou Telefônica aqui. E aí eu tava numa reunião, no almoço, e tava cheio de engenheiro da velha guarda da CRT que estavam trabalhando junto com os espanhóis. E para minha surpresa, eu estava num meio de pessoas que estavam saudando a vinda dos espanhóis. E eu não estava entendendo. Eu disse, puxa, cheio de engenheiro da CRT, e os caras estão achando bom. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, e nisso um engenheiro já de 20 anos de casa me parou assim, ô guri, tu tá achando estranho, né, que a gente tá achando legal? Aí eu disse, eu achava que vocês eram contrários a qualquer processo de privatização, né, de entrega da empresa e daquelas bobagens que se repetiam na época. E aí ele disse assim para mim, Camilo, guri, eu vou te dizer uma coisa, eu tô há 20 anos na CRT, 20 anos. Durante 20 anos, eu instalei telefone da seguinte forma, pegava o telefone, fulano, vai instalar em Passo Fundo, porque lá está o deputado que é líder do governo. Ah, não instala em Pelotas, porque em Pelotas é o líder da oposição. Ah, não instala em Erechim, porque Erechim está o deputado tal que não quer votar não sei o quê. E durante anos eu fui taxado de incompetente, porque eu instalava telefone de acordo com critérios políticos. E agora, pela primeira vez, chega esses gringos aqui, esses castelhanos, e eles estão mandando instalar telefone para quem quiser ter telefone. Então, pela primeira vez em 20 anos, eu estou trabalhando de fato. Né? Então, só para ilustrar o que aconteceu naquela época comigo, e aquelas coisas foram caindo na minha cabeça. Eu me lembro que meus pais foram morar em Livramento, na época, em Rivera,
e eu pegava a estrada, e a estrada era uma porcaria. Chegava em São Gabriel, eu furei pneu, era um horror. E aí o Brito privatizou as estradas, tá? Fez os pedágios, né, privados, e eu passei a viajar em estrada boa. Então eu pagava um pedágio, mas eu ia seguro e ia mais rápido. E aí, não, tem alguma coisa errada, tia. Será que o remédio desses caras aqui é tão ruim assim? Eu tô tendo telefone, eu tô tendo estrada. E aí eu fiquei num limbo ideológico, porque eu ficava com vergonha das coisas que eu defendia, mas eu tinha medo de defender as coisas novas. Né? E o meu pai, naquela época, entrou na mesma neura que eu. Ele entrou na mesma neura. Porque ele trabalhando, ele vendo as coisas melhorarem, né, as coisas andarem, a iniciativa privada resolvendo problemas que o Estado não resolvia. E eu e meu pai, a gente sempre discutia política e a gente ficava muito tempo, a gente ficou uns 6 meses sem falar. Até que um dia o meu pai, eu fui a Ribeira, a gente tomando um chimarrão, e ele falou assim comigo: filho, a gente não fala de política e economia há muito tempo, né? Eu disse: pai. E eu sei o que está acontecendo contigo, filho. Tu tá com medo de ser incoerente. Aí eu, como assim? Claro, porque tu sempre defendeste uma série de coisas, assim como eu, e tu tá percebendo que essas coisas não se sustentam. Aí eu disse: pai, o que eu vou dizer para meus amigos? Todo mundo sabe que eu sou um esquerdista, entendeu? Todo mundo sabe que eu sempre defendi os vermelhinhos, exceto no futebol. Né? O que eu vou dizer? Tá? O que eu vou dizer? Aí meu pai me disse o seguinte: filho, eu vou te dizer uma coisa, então. Tu tem que ser coerente com... Tu não pode ser coerente com as ideias, tu tem que ser coerente com princípios, tá? Com valores. Se tu for coerente com ideias e te provarem por A mais B que essas ideias estão erradas, tu vai virar um idiota. Porque se te provarem por A mais B que a tua ideia está errada e tu se mantiver, né, tu continuares agarrado naquela ideia e ela sendo a ideia errada, tu é burro. Então, não tem problema em mudar de ideia. Tem que mudar de ideia. Se a ideia é melhor e a ideia tá certa, tu tem que mudar de ideia. O que tu não pode é vender, né? Vender os seus valores, entendeu? Tu é um cara reto, um cara assim, um cara assado. Não, isso tem que ser coerente. Mas coerência com ideias é uma bobagem. E aquilo foi assim um salvo-conduto para que eu abrisse minha cabeça, né? E pudesse aceitar ideias que até então eu nunca tinham chegado até minha mão. E na época eu tive acesso a um livro, que não foi o teu, né? Foi o livro Livros para Escolher, do Milton Friedman, e aí algumas peças começaram a fazer sentido e cair minha ficha, assim. Né? E com o tempo eu acabei virando um liberal, e depois, mais tarde, eu evolui um pouco mais, conheci a escola austríaca, né? Conheci Mises, Hayek, depois eu fui um pouco mais a fundo aí, conheci o anarcocapitalismo, e cheguei em Rothbard, né? Em Jesus Huerta de Soto e outros autores, e acabei evoluindo, né, nessa trilha. E razão pela legal, qual... Legal, Camilo. Legal a história do teu pai, né? De Tupamaro a liberal, né? Meu pai faleceu há 6 anos e ele morreu não sendo... Não Tupamaro, mas quase, né? Quase... ele era do partido que apoiava o movimento Tupamaro. Tá? Mas ele morreu sendo um liberal, né? Por ele... O meu pai, ele teve uma empresa e ele quebrou na época, e ele, depois de anos, ele dizia que ele era o trouxa do ICMS, porque todo mundo sonegava e ele não sonegava. E ele dizia: eu fiquei alimentando essa corja, tá? Essa corja aqui, porque eu achava que tudo se dava pela corja. Né? Então, Camilo, mas é legal, assim, que a gente falou aí, a pessoa reconhecer quando está errada, porque o cara, quando é jovem, ele é muito idealista, né? Ele imagina uma coisa, um ideal, ele constrói um ideal e acha que é bonito, até é bonito, mas a realidade é outra, né? E a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai caindo mais na realidade, né? Por exemplo, eu até cito no livro aí também o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart foi um comunista histórico, né, no Brasil, e ele, aos 80 anos, ele virou a chave, né? Virou a chave. Ele não virou um capitalista, defensor, que nem a gente é, né? Mas ele reconheceu que o socialismo não funciona e deu uma entrevista para a Veja, uma entrevista muito grande para a Veja, esclarecedora, e os seguidores do Ferreira Goulart, a esquerda toda, né, que era seguidora do Ferreira Goulart, porque ele era comunista, ficaram atordoados
sabe, mas ele perguntava, né? Mas o que aconteceu com o Ferreira Goulart? O que aconteceu? O que aconteceu foi que ele caiu na real, ele foi humilde, ele foi grande, e ter reconhecido que aquilo que ele foi defendendo por 80 anos, ele viu que não dava certo, que não funcionava. É só quem quiser pesquisar isso sobre Ferreira Goulart, bota lá a revista Veja, Ferreira Goulart, que vai ver o Ferreira Goulart esculachando o socialismo, e ele um comunista, ele esculachando o comunismo e o socialismo, e descrevendo como que é o capitalismo, porque o capitalismo, na verdade, a gente não depende do altruísmo das pessoas, né? O capitalismo não é altruísta, ele é egoísta, mas é um egoísmo racional, né? Até tem um livro acho que é da Ayn Rand, né? Sobre o egoísmo racional. Eu não li esse livro, mas eu sei que esse livro existe, e já li alguma coisa, e eu concordo com isso, né? Porque o individualismo, ele não é... O ser humano não é totalmente bom, né? O ser humano, ele tem muitas falhas. Mas... O próprio Smith, né? Adam Smith já dizia isso, né? Isso eu procuro explicar para as pessoas. A padaria que está lá na vila, tá? Bem afastada do centro, que abre às 5 da manhã para fornecer um pão bem quentinho, né? Para a vizinhança local, ela não é fruto, né, da benevolência daquele padeiro que quer assim, não, eu vou fazer um pão para alimentar este povo. Não, ele tem o interesse objetivo de aproveitar uma oportunidade, uma demanda que ele enxergou e ganhar dinheiro com ela. Só que este ganhar dinheiro com ela, este egoísmo aqui, né, faz com que ele beneficie outras pessoas. E isso é o mais legal no livre mercado. Olha o que o Luiz Rodrigues está falando aí no comentário, Camilo. Olha o comentário sim, eu botei. Está vendo aí. Se tu olhar aí, né? Facebook, eu botei, né? Você tem que fazer as 10 liberais chegarem à periferia. Chegar na periferia, pois essa é a ideia do livro, né? Uma pessoa não precisa ser um formado aí, uma pessoa com pós-graduação, pós-graduação, para ler esse meu livro. O meu livro eu fiz ele não para intelectuais, eu fiz para pessoas médias, para quem tem curso médio e sabe interpretar um texto. O texto dele é leve, né? É fácil. Então, a ideia que eu tive também é essa que o Luiz Rodrigues está falando aí, ó, para chegar na periferia, chegar na classe média, porque a classe média hoje no Brasil também não conhece o liberalismo. Quem conhece o liberalismo no Brasil hoje deve ser uns 5% da população já, deve ter hoje, eu acredito. Porque com as novas mídias e os novos meios de comunicação, né, o liberalismo ele se proliferou bastante. Hoje a gente vê a gurizada aí nas universidades, né, já tem clubes e tal, tem turminha de liberais, isso nunca existiu, né, existia só o pessoal da esquerda lá, o chefe lá que eram eleitos lá para como é que chama lá, o Grêmio das universidades, como é que chama? DCE. DCE, né? Diretórios acadêmicos, isso aí, né? Então, lá, nunca teve liberal lá, e hoje já tem, né? Sim, isso é verdade. E está se proliferando mais. E uma coisa que, assim, ele falou aqui agora de trazer uma coisa mais para tornar mais popular, né, o liberalismo. O título do livro era para ser Liberalismo versus Socialismo. Mas naquela época, ninguém sabe o que é liberalismo, o que é socialismo, ninguém vai se interessar por isso. Eu tenho que botar um título que chame mais atenção, né? Claro. Então, por isso que eu botei esse título, mas, na verdade, o livro trata mesmo do liberalismo e em contraponto ao socialismo, né? Que é a briga eterna da humanidade, do individualismo versus coletivismo. Então, é nesse sentido aí que eu coloquei o título para ver se... Mas, mesmo assim, é um tema que a maioria das pessoas não se interessa, né? O pessoal
gosta mais de ler, assim, por exemplo, um Bruna Surfistinha, né? É um livro, isso aí vende pra caramba, né? Que é uma coisa que o povo se interessa, né? Mas política, economia, as pessoas... não, Mas eu isso acho que aí... tem um Não vou me mercado envolver crescente. nisso aí, porque... Tem um mercado Oi? crescente disso. Eu acho que tem um mercado crescente disso. É, Só para dar um oi aqui, Vivendo Notícia, ó, Gilberto Manfroy, ó, Ricardo Pastore, meu colega de faculdade, Luciane Nunes, tá? Aqui no Insta tivemos aí o Slaviero, o Jonathan, que trabalha lá com o Fábio Osterman, tá? Fabiano Chaves, ó, Felipe Mestre Barbeiro, o Jonas, Rodrigo Luiz Miller, tá? Vinícius Zambuja, uma galera legal aí. Tá? Só para deixar uma palhinha aqui, né? Quando eu li o livro do Francisco, isso faz uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, um dos trechos que eu li. Meu sinal ficou meio ruim aqui. Foi um trecho que eu sempre citei como anedótico aqui da política do Rio Grande do Sul. Melhorou? Melhorou o áudio? Melhorou. Melhorou. É um trecho anedótico que eu sempre contava, tá? Eu contava isto, que está no livro aqui, para as pessoas, para mostrar o quanto o Rio Grande do Sul, né, lambeu a lona com os governantes que a gente teve. Eu falei aqui na live que em 94 eu fiz campanha para o Olívio, mas em 98 eu fiz campanha para o Brito. Tá? Porque aí eu mudei o entendimento, acabei virando um cara mais pró-mercado. Só que, infelizmente, o Olívio Dutra ganhou. E no início de 99, quando o PT assumiu, logo no primeiro trimestre, teve um evento na Federação, que na época, quando eu escutei o que o Olívio Dutra falou, eu entrei em estado de choque. Eu disse, como é que esse cara vai governar o estado do Rio Grande do Sul por 4 anos, tendo dito uma barbaridade dessas? E aqui, para minha surpresa, o Francisco, né, a gente sem se conhecer, ele também deve ter entrado em choque quando escutou essa barbaridade e ilustrou no livro. Ele colocou assim uma nota que saiu no jornal do Novo Hamburgo. Botou assim, na semana passada, o governador Olívio foi à Federação para uma reunião almoço, em que, tratando de uma federação de empresários, alguém lhe perguntou que empresa montaria ou ajudaria o seu filho a montar. A resposta, o empresário levantou na plateia, tá, que empresa que tu montarias, não é? Ou ajudaria teu filho? A resposta foi a seguinte, não passa pela minha cabeça ser alguém com um empreendimento que gere lucro, que possa andar esbanjando coisas num prazer egoísta de viver. Isso é a transcrição literal do que ele falou. Este debilóide, tá, porque politicamente ele é um debilóide, foi uma coisa dessas, ele governou o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Ele governou o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Foi na ocasião, inclusive, que a gente mandou empreendimentos embora daqui. Tá? Teve o caso da Ford. E várias sistemistas. Né? Até hoje, eu acho que se o Olívio entrar em Guaíba, ele apanha. Porque, afinal de contas, o que ele fez foi um crime. Vamos dizer, tem gente que vai dizer, mas na justiça o governo do estado ganhou não sei o quê. Teve um rompimento contratual. A empresa resolveu não ficar aqui no estado do Rio Grande do Sul porque se criou um clima político completamente inóspito para uma empresa. Ele criou todo tipo de dificuldade naquela época, né? O Zeca Moraes, que era o secretário extraordinário de desenvolvimento, algo assim, né? Tem histórias que o pessoal da Ford ia conversar com ele e os caras chegavam 8h30 da manhã, 9 da manhã no gabinete, e aí deixava os caras na antessala e deixava eles mofando até 5 da tarde, 6 da tarde, para ter uma audiência com ele. Tá? Ele marcava horário e deixava os caras lá, era um desprezo, tá? Era um desprezo aos executivos chá de banco. Ford que iam fazer. Davam chá de banco nos caras de propósito. Esse cara governou o estado do Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai ter, né, um governo estadual, um governador que nitidamente despreza, tá, a figura do empresário na sua essência, naquilo que o motiva, naquilo que faz com que ele levante todo dia, né, lave o rosto e diga, vou trabalhar e vou gerar oportunidade, vou gerar riqueza, vou fazer a economia girar. Né? Enfim... Sim, Camilo, outra coisa, muita gente fala que o Brasil é capitalista que não vai para frente, que tem, né? Daí
Não sei se sumiu daquele Instagram. O sinal tá meio ruim aqui. Teu sinal tá bem ruim. Acho que agora melhorou. Moreira, Lucas Albuquerque, Márcia Gonçalves. Ó, Vitória aqui entrando, Ana Vitória. Voltou o teu som? Voltou. Camilo, Tem então eu estava falando, chamada né? Anatel, que garante a qualidade do teu sinal. Camilo, o pessoal fala que o Brasil é capitalista, né? Que por isso que o Brasil é muito capitalista. Então, há um país onde se controla preços, tu acha que é capitalista? Não, claro que não. Não, então olha aqui, ó. Estou dizendo que caiu o teu áudio no Insta. Atenção. Eu não fiz nada aqui. Não, voltou. Eu tô escutando no Insta. Tá legal aqui. Tá. Jonathan. Então, assim, ó, os militares, né? Falam que os militares eram de direita, isso e aquilo. E eu não concordo com isso, porque os militares foram muito socialistas. Eles pegaram o país, não deixaram os comunistas fazer tudo que eles queriam, né? Transformar isso aquilo que seria uma Venezuela hoje. Mas eles mantiveram as empresas estatais todas, criaram muitas empresas estatais. Então, foi no aspecto econômico, os militares foram um horror, né? Quer ver? Só aqui, ó, condições para interdição. Ó, deixa eu ler esse trechinho aqui, ó. Que eu tirei de um jornal também, da Zero Hora, do ano de 1970. Tá? Assim, ó, entre aspas. Tá? Os estabelecimentos comerciais de Porto Alegre poderão agora ser interditados pelo Major Dario Fayette Ramos, quando estiverem vendendo produtos com preços superiores aos estabelecidos, sonegarem gêneros ou não tiverem à vista o preço das mercadorias. O major ficava cuidando, fiscalizando os preços. Olha, isso aí, se não fosse, até botei ali, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas agora tu imagina hoje, o major ali na banca de jornal, ali na porta do supermercado, controlando os preços ali, os preços estabelecidos por quem? Pelo governo, pelo burocrata, pelo um cara que não sabe nem plantar um pé de alface, não sabe como é que é um pé de batata, ele vai controlar preço do quê? Né? Mas era isso que acontecia. Era isso que acontecia. Oi? É por isso que toda vez que um governo, por isso que toda vez que um militar assume um posto no governo Bolsonaro, eu fico nervoso. Tá? Tu viu que esses dias quiseram passar na frente do Guedes lá, né? Exatamente. Tá? Esses caras passar a perna no Guedes lá. Mas sabe por que eu acho que não aconteceu aquilo? Aquilo lá tá parado, né? Mas sabe por que não aconteceu? Seu plano do Moro. Por quê? O Moro. Ele pensou assim, pô, nossa, teu áudio tá bem ruim. Teu áudio tá bem ruim no Insta. Alô? Oi. Voltou. Meu sinal tá variando muito aqui. Tem que estatizar esse negócio. Tá muito ruim o sinal. Mas viu, Camilo? Então, quando chegou lá que veio a redemocratização, né, do país, o pessoal da esquerda falou: chega da direita mandar aqui agora, chega de fazer as coisas, chega de liberalismo, chega de capitalismo aqui no Brasil, agora nós vamos fazer como nós queremos. Daí pegaram uma coisa no Brasil, um país estatizado, muito estatizado, só que vem um bilhete aqui. Deve estar orientações técnicas aí que você não está aparecendo. Não, acho que eu estou falando muito alto. Fala que é para mim não gritar. A Silvana, minha mulher aqui. Então, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando que a esquerda não queria que voltasse as ideias de liberais, tinha capitalismo demais. A esquerda toda... Cortou? A internet está um caos. No Insta está muito ruim. Alô?
Estou escutando. fizeram, né? Alô, alô. No Insta tá péssimo, no Facebook tá perfeito. Tá, deixa eu escutar aqui. Alô? No Tá me escutando? A internet tá variando, inclusive falhou agora no Face. Também falhou no Face. Oi. Deixa eu ver se tá voltando. Voltou. Agora voltou. Continua. Tá. Então, para quem acha que houve capitalismo, que houve uma política liberal de direita no Brasil na época dos militares, não houve, né? Os militares fizeram uma política econômica esquerdista. Então, naquela época... Eu costumo dizer que o Geisel, por exemplo, que foi o penúltimo presidente militar, ele criou mais estatal por semana, a média dele é superior da Dilma Rousseff, que criou mais do que o próprio Lula. Então, só para ter uma ideia do grau de estatismo dos nossos militares aqui. Então, toda vez que tem gente que diz, mas na época dos militares, não sei o quê, né? Fora a questão, tá, do intervencionismo deles, da falta de liberdade, para aqueles que se apegam só na questão econômica, eu costumo dizer que os militares no Brasil, eles sedimentaram o caminho para a esquerda fazer a festa, porque vamos lembrar, os saques que ocorreram no governo lulopetista, né, foram nas estatais, e essas estatais foram sedimentadas e foram estruturadas fundamentalmente nos governos militares. Então, de certa forma, eu enxergo, pelo menos, as impressões digitais na cena do crime por todo lado, por parte dos militares. Eles podem não ter tido a intenção deliberada de fazer uma máquina de corrupção, mas, infelizmente, eles acabaram montando a estrutura para que no futuro houvesse a corrupção. Porque a única forma da gente se proteger da corrupção é diminuir o tamanho da presença estatal. Não tem muito o que fazer. Exatamente. A gente mantém e daí, Camilo, no final do período militar ali, eles entregaram o país para os civis como? Um país totalmente endividado, que tinha feito empréstimos estatizado, endividado, com a inflação chegava a 60%, acho 70% ao ano, a inflação. Sim. E muita dívida, uma dívida externa enorme, né? Dívida interna também. Figueiredo entregou a rapadura, tá muito mal, né? Então, eles muito mal. Se livraram da bomba. E aí, claro, veio o governo Sarney, foi aquele horror, e até o próprio governo Collor, que muita gente diz que ele era neoliberal e não sei o quê, a primeira coisa que ele fez, né, foi confiscar a poupança. Tá? Foi. Nunca! Quando que um liberal vai confiscar, né, a riqueza das pessoas? O dinheiro... Nunca! Né? Então, a gente fez aquilo, né, Camilo? Mas também a gente tem que reconhecer que o Collor fez algumas coisas boas. Ele abriu a economia para a informática, por exemplo, que se não tivesse aberto, talvez ela tivesse ali com... eu até digo sempre, a minha tese é que o Collor caiu o dia que ele foi para a TV e disse que no Brasil se fazia carroças, né, fazendo uma alusão às 4 automobilísticas que existiam no Brasil, e aí ele comprou uma briga com a Fiesp, que foi quem o apoiou. Aí, ao comprar a briga com a Fiesp, foi um passo para brigar com a Rede Globo, né? E aí, então, a Rede Globo Fiesp se junta com a esquerda, acabou o governo. Tá? E ele é um cara sem muita habilidade política na época, né? Brigou com todo mundo. Mas o Collor é o seguinte, Camilo, o Collor, ele saiu, assim, eles tiraram ele. Arruma teu celular aí, arruma teu celular aqui, tá. O pessoal tá enxergando só por aqui. Valeu, Cristiano. Escorregou aqui. Mas o Collor foi impeachmentado, né? Foi retirado do poder, mais pelas coisas certas que ele fez do que pelas erradas. Ele sofreu impeachment por causa de uma caminhonetinha Elba. Te lembra da Elba? Claro. Não, mais ainda, tá? O PC Farias, que era o braço direito dele, ele sequer tinha cargo no governo. Os crimes imputados a ele eram crimes eleitorais, não eram nem de responsabilidade da função. Não foi na função de presidente, entendeu?
Porque ele pode ter roubado, pode ter feito alguma coisa, né, naquela época. Eu não coloco a mão no fogo por ele, tá? Vamos lá. Também não, tá? mas ele fez muita coisa certa na época lá, que os grandes empresários, os grandes grupos não gostaram e trabalharam para tirar ele do poder. Eu diria mais ainda. O Collor, se comparado ao que veio depois aí no governo lulopetista, era batedor de carteira chinelão. Tá? Chinelinho aqui, ó. Ele não fez 1% do estrago que essa turma de vermelho fez, né, quando chegaram em Brasília. Tá? Vamos falar a verdade. Tia, nós estamos batendo 1 hora, vai cair a live aqui. Tá? Vamos para as finalizações. Eu gostaria de agradecer a presença. Tá? Uma galera passou, outros passaram um pouquinho, ficaram, alguns participaram até o final. Tá? Vai ficar gravado aí, tanto no Insta quanto no Face. Francisco, é sempre um prazer falar contigo. Eu digo que tu é a nossa referência aqui do Novo, aqui em Canoas. Assim como eu, tu foi um dos que acabou te filiando sozinho, entrou no site, não conhecia ninguém. Né? Disse, conhecemos por causa das ideias, né, Camilo? Entrou por causa das ideias. Mesma coisa, muita gente me pergunta, tu chegou no Novo como? Eu pela internet. Como é que tu te filiou? Entrei num site. Conhecia alguém? Não conhecia ninguém. Eu não conhecia o Francisco, eu não conhecia o Leandro, não conhecia o Matheus, eu não conhecia o Vinícius Kinzel, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu cheguei no Novo pelas ideias. E isso já faz o Novo ser um partido completamente diferente, né, do que a média. E é muito legal assim, a gente conhecer pessoas que entendem que a liberdade é um valor e que a liberdade é o ponto fundamental para que qualquer sociedade prospere e evolua. A única forma da gente enriquecer as pessoas, proporcionar maior qualidade de vida, né, e condições para que elas sejam mais felizes, é através da liberdade. Não existe outro jeito. Uma coisa que eu falo sempre, Camilo, uma coisa que eu falo sempre é que quem devia estar reivindicando a implantação de um sistema liberal, implantação não, mas que se libere a economia das garras do governo, deveriam ser os mais pobres, e não os empresários, porque não é os empresários que gostam do liberalismo, do capitalismo. Quem gosta do capitalismo, quem deveria gostar, né, são os mais pobres, que Sim, podem exigir mais concorrência, né, pedir mais concorrência, porque a concorrência baixa preço, né? Então, evidente. É uma coisa que interessa aos pobres. Né? Temos um minuto aqui, pobres, né? Tá acabando. A Gisele perguntou onde comprar, tá? Onde comprar? Tem na Amazon, tem nas livrarias, nas livrarias boas aí, é só entrar na internet aí, nas livrarias boas. Tem e-book também. Show. Também, tá? Camilo, eu agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Contigo, uma honra, porque, afinal de contas, a minha primeira live, que é a minha primeira live essa, né? A minha primeira live, eu dei para o... Pô, te desvirginei, hein? Isso, Olha aqui, ó. E a minha primeira live foi para o primeiro prefeito liberal de Canoas. O que tu acha? A gente tem que combinar com os russos, né? Combinar com os canoenses. Vamos combinar, mas vamos lá. Temos um pleito pela frente. Mas nós estamos com um time bom aí de capitaneando isso aí, o Manfroy e a nossa galera de candidatos a vereadores, né, para candidatos que estão aí, uma galera de primeiríssima linha, né, que foram selecionados, né, eu estou muito feliz que nós vamos fazer uma modificação aqui em Canoas. E é fundamental a tua participação aí, mentorando essa turma toda, tá, e trazendo, iluminando os caminhos deles aí. Pessoal, obrigado aí, Francisco, valeu. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu, um abraço aí. Tchau, pessoal. É isso aí.